Boa noite, doutor Alexandre Guedes. Encontrando o senhor aqui já nos seus afazeres, passou o dia aí, agora já entramos na noite, né? Já estamos aqui há quase 7 horas da noite. Eu vim aqui, doutor, com um assunto polêmico, que é o senhor que está à frente desse processo, e Pesqueira todo está querendo saber. É sobre a classificação do Pesqueira, porque nós ficamos no 10º lugar, como nós estamos sabendo, e o Arco Verde, o Flamengo do Arco Verde, ficou em 9º lugar. Mas está tendo uma coisa aqui que o senhor, que está a par de tudo, digamos que o senhor está jogando ainda. Agora o senhor é o jogador fora de campo, para classificar o Pesqueira. Explique para a gente como foi essa contratação desse jogador que seria para o Porto de Caruaru e passou direto para o Porto de Arco Verde, é o que nós estamos sabendo, e isso não poderia ser dessa forma, ele teria que passar um período em Arco Verde. Explica para a gente, para a população de Pesqueira, como foi esse negócio que estaria impedido pela lei, pelas normas do futebol, de um cara ser transferido do exterior para um time brasileiro e, no entanto, já começar jogando no outro, sem nem ter estreado naquele time para o qual ele veio, não é isso? Eu queria que o senhor explicasse direitinho o nome desse jogador, como foi que se deu isso, como foi que o Pesqueira ficou perdendo, e quais são, depois eu vou perguntar ao senhor, quais são as chances da gente chegar lá. E agora quem está jogando só tem o senhor agora para jogar conosco. E nós estamos aqui ansiosos para saber a solução para o Pesqueira, se a gente tem condição de continuar. Boa noite, Chico. Chico, boa noite. Exato. Telespectadores aí do seu blog, né? Boa noite, esportistas de Pesqueira, né? A situação do Pesqueira é uma situação que nós acreditamos aí, uma situação muito cômoda no que diz respeito à aplicação da lei. Tudo se deu em decorrência de uma denúncia que foi apresentada pelo Pesqueira Futebol Clube contra o Flamengo de Arco Verde em desfavor do jogador George Hamilton. Basta sobre a seguinte situação: o jogador, ele atuava na República Federativa do Congo. Do Congo. Do Congo, exato. Num time chamado Renaissance Futebol. Certo. Cujo técnico, que eu tive informação... Esse jogador ele é brasileiro ou é do Congo? Ele é brasileiro. Certo. Ele é aqui do sertão de Pernambuco, salvo engano. Certo. E aí, informações de um colega de São Paulo, também é pesqueirense e torcedor do Pesqueira, disse que o técnico de lá, desse time, é Valdo, que era um antigo jogador do Grêmio, seleção brasileira, certo, muito conhecido. Então esse jogador, até o final de 2017, ele atuava lá, na República Federativa do Congo, Chico. Certo. Então, ele foi transferido para atuar no Campeonato Pernambucano 2018, o campeonato da Série A1, que é a divisão de elite aqui do Campeonato Pernambucano. Essa que a gente fazia parte? Exatamente, o Pesqueira fazia parte. Jogou aqui em Joaquim de Brito contra o Náutico e outros times. Não é? Certo. Então, esse jogador foi transferido e ele utilizou o Clube do Porto Para ser transferido para o Brasil. Para o Brasil, exatamente. Então, em 31 de janeiro de 2018, Sim. esse jogador veio numa transferência internacional Para o Porto. De Caruaru. De Caruaru, o Clube Atlético do Porto, cujo mandatário é o senhor José Porfírio, certo? Que Certo. hoje é responsável pelo departamento de futebol do Flamengo Esporte Clube de Arco Verde. Certo. Então, ele veio transferido nessa janela internacional, Sim. no dia 31 de janeiro de 2018. No dia 6 de fevereiro de 2018, Certo. ele já estava com o contrato rescindido junto ao Porto, ou seja, ele veio com a contratação no dia 31, um contrato para definitivo para o Porto. No dia 6 houve a rescisão do Certo. contrato e no dia 7 ele já estava habilitado para jogar no Flamengo de Arco Verde. O erro estava aí, né? O Porque erro. ele teria que ter passado quanto tempo, doutor? Ali jogando no Porto para poder ser transferido para o Flamengo de Arco Verde. Quanto tempo, segundo o regimento, segundo as leis do futebol, quanto tempo ele teria que jogar no Porto para poder ser transferido? O senhor deu aí esse negócio de 6 dias que ele foi transferido. Né? Exatamente. Num lapso temporal de menos de 10 dias, o Sim. jogador que saiu de uma transferência internacional já estava habilitado no outro time. Em outro time, para jogar na Série A1 do Pernambucano.
A CBF editou um regulamento, que é o Regulamento Nacional de Registro de Atletas. Esse regulamento define expressamente, e é isso que o Pesqueira está se atendo a essa regulamentação, de que o jogador que participe dessa transferência internacional, o jogador tem que cumprir alguns requisitos. Senão ele estaria impedido, né? Exato, impedido, irregular. Irregular. Exatamente. Então, esse jogador teria que passar nesse lapso temporal no mínimo 3 meses jogando no certo? Time para o qual veio. Que a legislação chama de time intermediário. Certo. Que intermediário é o intermediador, certo? Tem o cedente, o intermediário e o clube que obteve a vantagem direta, que no caso é o Flamengo de Arco Verde. Entendi. Então, nós temos o clube da República do Congo, que é o cedente. Cedeu o jogador, o cedente é o que cedeu o jogador. Exato. Certo. Nós temos o clube intermediário, que é o Porto. O Porto ficou com ele por um tempo. Exato. E foi um tempo intermediário. Para jogar para o Flamengo de Arco Verde permanentemente. Exatamente, que é o clube que foi beneficiado diretamente com essa transação internacional. Certo, quer dizer, passou por cima da norma. Ele Exato. Não ficou os 3 meses ali em Caruaru. Não, por esse lapso temporal que eu disse a você aqui, e aos telespectadores, espectadores, menos de 10 dias essa transferência internacional realizou e o jogador já estava apto a atuar pelo Flamengo de Arco Verde. O que configura a própria legislação diz que é fraude. É uma fraude. É uma fraude. Outro aspecto que foi infligido de morte, por assim dizer, explicitamente é que esse jogador, no mínimo, teria que jogar partidas oficiais no time para o qual ele veio, no intermediário. Exatamente. Ali em Caruaru, ele teria que jogar no mínimo 2 partidas. Exatamente. E quantas partidas ele jogou? Nenhuma partida. Até porque o campeonato que o Pesqueira foi campeão e conseguiu acesso, o Clube do Porto também participou e não foi classificado para as finais. Ou seja, esse clube não teria como botar esse jogador para jogar, porque não estava classificado. Entendido. Então, isso aqui estamos esclarecendo a população pesqueirense, os torcedores que estão aí ansiosos para saber do resultado desse processo. Sim. Mas, doutor, me diga uma coisa, e esse processo, o senhor está à frente dele? Sim, já foi uma audiência, e nessa audiência, o que foi decidido lá? Ele está correndo, está em trâmites, como é que está esse processo? Ou pararam o processo, engavetaram o que foi? É por isso que eu estou aqui. Eu estou ansioso para saber se o jogador que nós temos aqui, o doutor Alexandre Guedes, está fazendo aí um meio de campo ou se já está partindo para o gol. Diga aí, por favor. Eu acho que nós, tanto eu quanto o colega Fábio Carvalho, a gente fez um gol de placa. Porque, diante das informações que foi trazido pelo Departamento de Futebol, e é importante dar crédito também, o pessoal que fez uma pesquisa apurada, né, trouxe aqui, a gente fez essa denúncia, certo? A priori, essa denúncia não tinha sido aceita pelo procurador, a denúncia foi para a sessão do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Pernambucana, e a gente teceu alguns argumentos no que diz respeito, primeiramente, a aplicação da norma, que é taxativa e é imperativa. Então, se a aplicação da norma não for uma regra, a gente está num estado de baderna total, porque se a lei não é cumprida, a gente vai acreditar. Então, para que criar a lei, né? Para que foi criada a lei? Para que criar o regulamento. E a questão também da responsabilização de cada auditor, com compromisso com o torcedor, a credibilidade do campeonato. Por quê? Se o parecer do procurador, com todo respeito, fosse acolhido pelos auditores, pelos julgadores daquela sessão... E qual foi o parecer dele? O parecer do procurador, inicialmente, ele opinava pelo arquivamento da denúncia. Então, se aquele parecer fosse acolhido, fosse recepcionado, o entendimento fosse dos auditores, os auditores iam estar comungando com a fraude. Uma fraude essa que iria macular. Então nós temos chance de ficar no lugar do Flamengo do Pesqueira, pelo que o senhor está dizendo aí. Eles iam
ser arquivado. Sim. Não foi arquivado. Não o processo continua. Então, se o processo continua, a gente tem chance de ficar no lugar que é o nosso, que hoje está o Flamengo de Arco Verde. Exatamente. O que nós pedimos é que o jogador seja punido, que a equipe que utilizou esse jogador perca os pontos. E, salvo engano, Chico, esse jogador jogou aproximadamente 5 partidas, certo, pelo Flamengo de Arco Verde. Isso dá multa para o time, não? Dá multa. Temos sanções administrativas e tem a sanção desportiva, que é a perca dos pontos. Não é? A sanção administrativa pode ser aplicada pela própria federação, pela CBF e pela FIFA. Certo. E a sanção desportiva vai ser aplicada, que nós queremos que seja aplicada pela Federação Pernambucana, que seja a perca dos pontos, em relação às partidas em que o atleta atuou. Acontecendo isso, vai haver uma modificação na tabela. Na tabela. Então o Pesqueira vai a nono. O Pesqueira sobe para o nono. E o Flamengo de Arco Verde cai para o 10º. Vai para o decesso. Meu amigo, a coisa é séria mesmo. Mas me diga aí, só para encerrar aqui, doutor Alexandre, que eu sei que o senhor tem muito que fazer, e eu vim aqui falar em futebol, né? Mas é justiça paixão também, nacional, né? Paixão nacional. Tá certo. Mas me diga aí, na sua opinião, como advogado, quais as chances que nós temos de 1 a 100, vamos dizer de 1 a 10, para que o pessoal entenda melhor, de 1 a 10, quais chances que nós temos para nos classificarmos no 9º lugar e esse Flamengo cair para o 10º lugar? Porque isso está uma polêmica tão grande que houve até um comentário aí desagradável, infeliz e desagradável para 2 cidades como a nossa, que somos co-irmãs, né? Exato. E, inclusive, o Cardio Arco Verde, quando nasceu em Pesqueira. Sim. O sítio Fundão ainda pertencia a Pesqueira. Exato. Agora, Arco Verde tem o nome do nosso cardeal, então o cara, não sei se é um cara jovem, não conheço ele, também não pretendo conhecer, porque ele foi muito desagradável conosco, e eu, como torcedor do Pesqueira, fiquei entristecido. Eu me peço perdão aqui, não tenho nada contra ele, mas ele foi muito infeliz em comentar e até rebaixar a Pesqueira, se não me engano. A qualidade de distrito, né? A qualidade de distrito. Exato. Então, Arco Verde. eu gostaria que o senhor nos dissesse, para que deixássemos, agora que eu não quero que o senhor nem seja otimista, nem pessimista, eu quero que o senhor seja realista. De 1 a 10, quanto de chance o Pesqueira tem de ficar no lugar do Flamengo de Arco Verde, no 9º lugar e não no 10º, rebaixado como está hoje? Deixando a geopolítica de lado, né? A geopolítica, né? Essa situação de distrito ou cidade, essa parte aí fica a critério muito de cada cidadão, de cada pesqueirense, né? Eu, como pesqueirense, né, nascido e criado... Mas o senhor soube desse comentário? Eu soube, sim. Eu achei de uma infelicidade enorme. Eu acredito que ambas, Pesqueira e Arco Verde, merecem o respeito. E eu, como pesqueirense... Os torcedores também. Exatamente. Eu, como pesqueirense, me senti, assim, desrespeitado por esse infeliz comentário. Mas nessa tabulação... Mas quem tem boca vai a Roma, né? É verdade. Diz o que quer. Mas também pode escutar o que não quer, né? Então, nessa tabulação que você pediu, acreditando na justiça, na aplicação da norma, certo? Eu digo ao torcedor de Pesqueira que a gente tem, de 0 a 10, a gente tem 9, nota 9. Nota 9 para conseguir. Para conseguir essa permanência na divisão de elite. Então, aí você pode perguntar 1%. Então vamos exemplificar como o teste de DNA, que nunca dá 100%, né? Exato. 100% é uma situação muito precisa, fechada. Certo. Mas os testes de DNA sempre cogitam 99,999%. Certo. Então digamos que o Pesqueira esteja nessa condição. Em 99,999%. Exatamente. Acreditamos na aplicação. E o que pode dar errado, doutor? Já que está tudo correto. O cara foi transferido do exterior para um time onde deveria passar 3 meses, não passou, passou menos de 10 dias, sim, como o senhor falou aí. E foi transferido e jogou 5 vezes pelo time que foi classificado à nossa frente por 1 ponto praticamente, né? Sim. Vamos dizer assim, né? Estamos no 9º, no 10º e ele no 9º. Exato. O que pode dar errado para que essa aplicação de justiça, né? Sim. É uma aplicação de justiça. Sim. Não seja aplicada
como o senhor pretende, como todo pesqueirense pretende e como a justiça deveria ser? Hoje, e aí é uma situação que nós comentamos com muita frequência aqui no escritório, hoje o Brasil está sendo passado a limpo, certo? E esse passar a limpo ainda não foi concretizado. O que nós tememos, entre aspas, o que a gente não quer que aconteça, é essa parte de ingerência, de pressões, que a gente sabe... Pressões externas à justiça? Pressões externas ao Tribunal de Justiça Desportiva, que podem, de certa forma, entre aspas, influenciar no julgamento final. Mas mesmo assim... Mas otimistas, né? Mas conhecedores de que houve realmente a irregularidade e sabedores de que a gente vive no estado do DVC, ou seja, a gente tem que cumprir normas, se não cumprir, a gente tem que ser punido. E a aplicação tem que ser imediata. Então, diante dessa circunstância toda, a gente acredita nos 99. 99,999%. Então, doutor, muito obrigado. Vou levar essa notícia para a pesqueira toda. Posso postar no pesqueirafuxico.com. Fica à vontade. É uma satisfação participar desse seu blog tão famoso, tão acessado, né? E a gente aqui, tanto eu quanto o colega Fábio Carvalho, quanto o professor Índio também, que faz parte aqui do nosso grupo, a gente está à disposição para qualquer esclarecimento de qualquer outro assunto que seja público assim. Exatamente. Só complementando, esse processo está seguindo para a CBF. Certo. A CBF vai emitir um parecer e esse processo vai voltar para o tribunal para ser julgado. Muito bem, então teremos outra audiência. Sem dúvida. E o senhor é o representante? Até o presidente chancelar a nossa representação, tudo bem, né? Então o senhor é o nosso jogador agora e vamos aguardar esse último jogo, né? Últimos minutos do último jogo. Vamos filmar aqui o nosso amigo Flávio, que está aqui também, o advogado, e que coopera. Boa noite aí, doutor. Vocês, muito obrigado, viu? E vamos terminando por aqui. Muito obrigado.